Não, falaremos sobre o que vimos agora. Pode. Eu vou comentar nesta charla. Basicamente, vou falar sobre lesões retrocervicales, paracervicales e intestinales, sobre quais são as formas que temos para fazer estas avaliações. Essa foi uma das maiores dificuldades no início do processo, que é estabelecer a distância da borda anal. Comentaremos sobre isso durante a charla. Por favor, coloque meu computador. Bom, podemos falar sobre como fazer a distância. Veremos lá frente que os segmentos intestinales, o primeiro segmento intestinal é reto e tem cerca de 3 centímetros. Então, quando empeço o exame, nós vemos um segmento reto, que o reto distal, que tem cerca de 3 centímetros. Se uso o caliper, vejo que sempre tem 3 centímetros e meio. Quando o reto fica em posição de frente para o transdutor, é similar ao útero médio vertido. Não é possível fazer a medida desta distância. Muito difícil. É possível, mas muito difícil. Teria que fazer primeiro segmento, segundo segmento, porque não é possível colocar todos os segmentos ao mesmo tempo. Com o tempo que nós acabamos descobrindo, é que temos esse primeiro segmento de 3 centímetros, temos uma segunda curva que está a cerca de 8 centímetros do reborde anal, e a partir desta curva eu estimo a distância. Então, se está acima da segunda curva, está abaixo de 8 centímetros. Então, tenho que ver a reflexão peritoneal, que está aproximadamente 6, 7 centímetros da borda anal. Se tiver um pouco de líquido, é possível a reflexão peritoneal. Ou medir, aí sim medir 3 centímetros e ver quanto nesse segmento reto eu tenho até a lesão. Normalmente 5, 6 centímetros, pouquíssimas lesões estão abaixo de 5 centímetros do reborde anal. Então, a técnica varia conforme. Se é retroperitoneal, dá um pouco mais de trabalho, porque necessito tentar achar a medida mais precisamente. Se está acima da reflexão peritoneal, eu estimo aproximadamente, vejo as curvas do intestino e hoje eu consigo estimar só olhando, sem fazer a medida. Se necessário, faço alguma medida. Mas não é importante se a lesão está a 11, 13, 14 centímetros da borda anal. Interessa se ela está colada ou não colada no útero. Então, tem uma importância relativa, por isso não me preocupo muito com a precisão. Mas a forma de avaliar a distância, o segmento entre 5 e 10 centímetros da borda anal, seria pelos parâmetros anatômicos, segunda curva do intestino e a reflexão peritoneal. Bom, então, falaremos rapidamente, espero, porque teremos mais 2 casos. Como havíamos visto inicialmente, sempre doença multifocal, e vimos um exemplo clássico aqui, com pouca queixa e várias lesões. E, novamente repetindo, intestino é muito importante, muitas lesões. Marcador de ovário, com marcador de doença profunda, grande endometrioma, muita lesão retrouterina. Então, são os segmentos principais a serem avaliados durante o exame. A incidência é muito alta. Cerca de 37 a 42% das pacientes que têm endometriose têm retrocervical ou de ligamento ou paracervical. Tem importância se ela está no ligamento ou não está no ligamento? Nenhuma. Eu preciso dizer ao cirurgião se existem lesões em meio, atrás do colo, lateral do colo, se está comprometendo o ureter ou não. Esses são os dados para o cirurgião. Então, algumas vezes é possível dizer que está comprometendo o ligamento, outras vezes não, porque há muita aderência, isso não tem nenhuma importância. Por isso, utilizamos na maior parte dos informes os termos retrocervical ou paracervical. Os aspectos das lesões vão ser relacionados com o aspecto histológico. Estas lesões desta paciente não tinham o aspecto mais frequente. Por quê? Nesta paciente que examinamos, elas muito hipoecorrênicas. Não tínhamos pontos hiperecorrênicos.
Então, a maior parte das lesões são um pouco mais similares à ecogenicidade do útero, e muitas têm pontos hiperecogênicos que são, novamente, os quistes de inclusão, a endossalpingiose. E na ressonância, temos lesões com hipossinal, escuras na ressonância, detrás da vagina. E por que é importante colocar gel na ressonância? A ressonância é obrigatório colocar gel, porque no ultrassonido eu posso empurrar a vagina, distendê-la com o transdutor, e posso saber se é uma lesão vaginal fora da vagina ou não. Na ressonância é mais difícil, a vagina está enrugada, ela está colabada. Algumas ocasiões é difícil dizer se existe alguma lesão pequena encostada no fórnice. Quando distendo a vagina com a ressonância, é possível ver todo o contorno da parede, como veremos a seguir. Então, são exames diferentes, por isso, em um eu preciso de gel em todas, em outro preciso em alguns casos. Mas, teremos muita frequência de focos hemorrágicos com hipersinal em T1 nas lesões retrocervicais. Diferente do intestino, que normalmente não tem focos hemorrágicos. No ultrassonido, podemos ver o ligamento normal. Fazemos uma varredura oblíqua a partir da região inferior do fórnice vaginal posterior, subindo até o ligamento largo dos dois lados. E aí acabamos passando pela região retrocervical e, obviamente, a posição dos ligamentos uterosacros, que estão normalmente neste ângulo em relação ao colo uterino. Então, faço primeiro uma avaliação neste eixo, R. Ligamento normal, cerca de 2 milímetros, regular. Só consigo ver o ligamento em circunstâncias muito específicas, muito raro, do ligamento normal. Em algumas ocasiões. Ligamento engrossado, com pontos hiperecorrênicos. Vejam novamente os pontos hiperecorrênicos. Está engrossado aqui, 3 milímetros, mas está engrossado, alterado, endometriose. Aqui o aspecto mais nodular, irregular, com pontos hiperecorrênicos novamente, e aqui um foco maior, sem focos hiperecorrênicos. Mas também, típico de endometriose, atrás do fundo da vagina e tracionando levemente o reto. Veja o reto tracionado com muscular própria normal. Solamente uma adesão em reto. E ressonância, vejam como também pode ser um exame muito anatômico e se ver com muita facilidade as lesões. Sequência em T1 para sangue. Temos sangue no endometrioma, sangue retrocervical. Na sequência em T2, vemos a anatomia, a parte fibrosa da lesão, a parte estromal, com hipossinal, irregular, colada no fórnice vaginal posterior, mas sem engrossamento importante da parede da vagina. Não é necessário, neste caso, ressecar a vagina para retirar a lesão. Em todos os sítios, devemos informar ao cirurgião qual o tipo de cirurgia que deverá fazer. Não dizemos no relatório, mas ele infere pela descrição. Se é necessário ressecar o fórnice vaginal posterior, se é necessário ressecar a bexiga até a mucosa, se é necessário fazer um shaving no reto, fazer um circular, fazer uma ressecção do intestino. As informações são adequadas para que o cirurgião, já acostumado com o informe, pueda decidir a conduta antes do procedimento. Ok? E a paciente seja informada sobre isto também. Aqui é um caso de retrocervical, que havia até demonstrado. Em um corte axial, um ligamento uterosacro normal. Muito fino, normal. E aqui, espessado, um espessamento irregular, tracionando o fórnice vaginal posterior. Veja que com a vagina distendida, é possível ver a parede muito claramente, que não está infiltrada, porém aderida. Em alguns casos, as lesões são mais extensas, e aí temos um aspecto que chamamos de manto, infiltração difusa da região retrocervical e paracervical. Vagina, não se pode desprezar o número de vezes que o paciente tem comprometimento da vagina. Então, sempre tem que avaliar a parede vaginal, aqui uma parede normal, para ver se há engrossamentos. E normalmente, quando há lesões por endometriose no fórnice vaginal posterior, temos quistes hemorrágicos associados.
Esse é um aspecto bem típico de lesões de vagina. Nesse caso, obrigatoriamente, para tirar a lesão, terá que fazer a ressecção até a mucosa da vagina. Não é possível fazer um shaving del fornice, porque a lesão infiltra até a mucosa. Provavelmente el cirujano, se olhar la fornice vaginal posterior, verá as lesões clássicas de endometriose na mucosa da vagina. Tanto ultrassonido quanto ressonância podem fazer esse diagnóstico com relativa facilidade se exames realizados adequadamente. Se virem na literatura, os números não são bons para a vagina, porque na verdade não se faz o exame da forma que deveria se fazer, estendendo quando necessário com gel, atentando-se à parede da vagina, não simplesmente às lesões paracervicais. É necessário critério para fazer o diagnóstico. Vejam aqui, no modo B, sem gel, um discreto engrossamento da vagina com área quística. Distendi com gel, espessamento do fornice vaginal posterior, pequena área quística, e aqui, esta lesão tem 1 centímetro. Porém, bastante infiltrativa. Há que realizar a ressecção. No aspecto na cirurgia, vejam que os ligamentos estão relativamente normais. Intestino. Intestino é o grande bandido, o grande problema para os cirujanos, principalmente. E para a decisão quirúrgica, como o Dr. Maurício ha abordado anteriormente. Felizmente, a maior parte das lesões estão, cerca de 85% estão em reto e sigmoide, que são a região mais fácil para abordarmos. Então, se algum de vocês são ginecólogo, mas hace muito ultrassonido, tem muita experiência, não terá muita dificuldade em fazer o diagnóstico desta região. É só fazer o preparo intestinal, olhar o intestino, mirar todo o contorno do intestino, mais de uma vez. Vejam que quando eu passei a primeira vez o transdutor, eu não vi a lesão. Foi a primeira passagem, para ter uma ideia geral da pelvis. Na segunda, com cuidado, seguindo, é que eu vi a lesão. Comecei a ver as aderências e percebi que tinha uma lesão retal. Então, necessita atenção, necessita tempo, alguma experiência e preparo intestinal. Mas é muito mais fácil do que ver uma lesão pequena de região retrocervical. Eu garanto a vocês. Com certeza é mais fácil ver uma lesão de 2,5 centímetros como esta aqui do que ver uma pequena lesão retrocervical. Então, não tenham medo de tentar o diagnóstico da lesão de retrosigmoide. Não é tão difícil assim. Se não, mandem para o Brasil, São Paulo, ok? Estou à disposição, sem problema. Então, retrosigmoide temos aproximadamente 12 a 36% das pacientes com endometriose têm endometriose intestinal. Com ultrassonido, por que o ultrassonido é melhor do que a ressonância? Porque é possível ver as capas com muito mais precisão. Teremos aqui muscular própria externa, muscular própria interna, submucosa, muscular da mucosa e mucosa. Não é possível esse nível de resolução com ressonância magnética. Segundo ponto, não é possível tão fácil ver lesões pequenas, principalmente de sigmoide, com ressonância, ou a dupla lesão. Se eu tivesse realizado a ressonância desta paciente, provavelmente, com certeza, teria visto a lesão retal, mas não teria percebido que existia uma infiltração da lacerosa acima da lesão principal, por exemplo. E se ela tivesse uma outra lesão de sigmoide, também minha possibilidade de ver com ressonância seria menor. Por isso, nossa preferência por ultrassonido como exame base. As características da lesão vão ser relacionadas com o aspecto histológico novamente. Então, temos lesões predominantemente estromais, componente fibroso, e muita hiperplasia da muscular do intestino. Por isso, a lesão é muito escura no ultrassom. Uma lesão hipoecoica. Em la ressonância, uma lesão hipoatenuante, muito componente fibroso. Não tem praticamente sangue na lesão intestinal. Então, não teremos pontos hemorrágicos na ressonância, não teremos normalmente pontos hiperecorrênicos no ultrassonido, porque não temos endossalpingiose. O componente principal é a hiperplasia muscular. Então, os dois métodos podem ver as lesões. Aqui teremos alguns exemplos. Aqui uma lesão só de serosa, muscular normal. Aqui uma pequena infiltração da muscular.
mas possível fazer simplesmente um shaving. Uma lesão um pouco maior, vejam no circular, um pequeno espessamento, provavelmente aqui um shaving ou um circular. E aqui uma lesão clássica, mais simples, mais fácil de ser vista. Lesão muscular própria, submucosa normal, faixa branca. Uma lesão pequena, cerca de 2 centímetros, comprometendo cerca de 30% da circunferência, 25, 30%. Possível fazer um circular, sem problemas. Não para mim, mas para o Maurício e sua equipe. Para mim, não é possível. Então, grapado circular, provavelmente, neste caso. Se foram 2 lesões, ou 3, ou uma lesão maior, provavelmente retossigmoidectomia. E aqui uma lesão mais profunda, infiltrando até a submucosa. E, neste caso, se for realizada a cirurgia, obrigatoriamente, já uma redução discreta da luz, raramente obstrui intestino grosso. Muito raramente. Se tens dúvida e não queres operar, haces uma colonoscopia ou um enema opaco para ter uma ideia do calibre da asa residual. O exame a gente já vimos o exame ao vivo, não vou nem passar o filme. Então, o que nós precisamos informar ao ginecólogo? Os dados de imagem, localização e número de lesões, dimensões, grado de infiltração da parede, distância do borde anal, porcentagem de circunferência comprometida. A ressonância também pode avaliar lesões, seja uma lesão retal, o ovário direito aderido, espessamento periretal, periovariano, lesão provavelmente não comprometendo a submucosa, mas uma informação não tão boa quanto o ultrassonido. E aqui uma lesão maior, cerca de... na ressonância é um pouco mais fácil para medir a distância do bordo anal. Então, principalmente com lesões retroperitoneais, às vezes é mais fácil decidir a distância pela ressonância. Quando utilizamos para isto? Nunca. Mas, se for difícil, é uma possibilidade, facilita, é mais fácil ver pela ressonância e pelo ultrassonido. Uma lesão grande, aderida ao útero, tracionando o útero posteriormente, provavelmente infiltrando a submucosa, reduzindo um pouco a luz. Então, ótimo exame também, mas tem aquelas limitações que eu falei anteriormente. Pequenas lesões, múltiplas lesões, é inferior ao ultrassonido. Algumas vezes as lesões infiltram a parede posterior do útero. E temos uma faixa, uma tira hipoecorrênica na parede posterior. E quando é vejiga, temos uma faixa hipoecorrênica na parede anterior do útero. E aqui, a anatomia retal. É importante saber quais são os segmentos intestinais para descrever em informe. Então, temos a reflexão peritoneal a cerca de 7 centímetros do rebordo anal, o reto inferior até 6 centímetros. A primeira curva está aqui, aquela curva de 3 centímetros. Depois temos uma segunda curva nesta região, que não é tão clara, não é tão fácil de se definir pelo ultrassonido, mas é possível, que está acima da reflexão peritoneal, cerca de 8 centímetros do rebordo anal. E aqui para cima, teremos 8 ou 10. Então, teremos reto médio de 6 a 12 centímetros da borda anal, reto superior 12 a 18 centímetros do rebordo anal, e acima de 18 centímetros, sigmoide. A separação, a definição do limite entre reto e sigmoide é pela tênia do cólon. Isso não é possível ver pelo ultrassonido, só no exame, só na inspeção, na cirurgia. Mas pela distância é possível definir se eu tenho uma lesão a mais de 15 centímetros da borda anal, para ter com certeza uma lesão de sigmoide já. E também não teria muita importância estar na transição no sigmoide em termos de conduta. Mas é possível estimar se está no reto, médio, superior, alto ou sigmoide. E aqui a reflexão que eu falei que é um parâmetro importante para a análise. E aqui o artigo que nós publicamos, na verdade um painel que nós publicamos, que nós colocamos no Congresso da Austrália de Melbourne, mostrando esses parâmetros anatômicos, 8 centímetros da borda anal, 3 centímetros da borda anal, e a reflexão para definir pelo ultrassom quais são as distâncias da lesão em relação à borda anal. Então, a primeira curva
e a segunda curva intestinal. Circunferência é avaliada, você pode fazer, medir toda a circunferência da alça e depois medir simplesmente onde existe a lesão e fazer esta relação e, portanto, estabelecer a circunferência aproximada. Pode ser, se o intestino está circular, bem definido, podemos fazer uma avaliação de ângulo. Então, o ângulo temos 360 graus e temos o ângulo comprometido pela endometriose aqui. Então, existem várias formas de se aproximar qual a circunferência comprometida. Mas é possível, é mais fácil com ultrassonido do que com ressonância, neste caso, também. Então, o artigo que publicamos em 2007, mostrando que os dois métodos, ultrassom com preparo e ressonância, são buenos, mas o ultrassonido é superior, tanto em sensibilidade e especificidade, para intestino e também para a região retrocervical. Teremos para a região retrocervical com ultrassonido 98% de especificidade, 98% de especificidade. Não, desculpe, 95% de sensibilidade, 98% de especificidade. Yo que había hablado anteriormente que ningún artículo tiene este resultado, principalmente para lesiones retrocervicales. ¿Por qué? Porque fazemos uma análise muito cuidadosa desta região e hacemos preparo em todas as pacientes, o que facilita para a avaliação da região. Se compararmos artigos de ressonância e ultrassonido, nossos e de outros autores, veremos que para a retrosigmoide, muitos autores têm índices próximos de 95% quando se fala de ultrassonido para reto. Ninguém publicou para múltiplas lesões ou outros aspectos das lesões. Em ressonância, normalmente, abaixo de 90%. Abaixo. Hoje acredito que tengamos os melhores serviços, têm cerca de 90%, 95% para reto e intestino. Mais próximo de 90% para reto. Sigmoide e outros segmentos é muito mais difícil para a ressonância e fossa ilíaca direita, pior ainda. Este é um artigo que é único na literatura, publicamos em 2009, que mostramos a sensibilidade e especificidade do ultrassonido transvaginal com preparo intestinal para a detecção de mais de uma lesão e detecção de infiltração da submucosa. Então, não existe outro artigo que fale sobre isso, porque se necessita de preparo, necessita de experiência para conseguir fazer essa avaliação. E temos índices de sensibilidade e especificidade muito buenos, não tão buenos quanto a detecção de lesão, mas muito buenos, melhores que os exames transretales também. Porque outra pergunta seria, não seria melhor realizar com ultrassonido transretal? Não, porque já fizemos esta comparação, temos resultados muito semelhantes para reto, sigmoide transvaginal é superior, e então não tem por que anestesiar a paciente e submetê-la a um exame transretal quando podemos realizá-lo por via transvaginal. E sempre lembrando que as lesões são realmente multifocais. Então, esta paciente, ela mesma, tem lesão retal, infiltrando muscular própria, lesão de sigmoide, infiltrando submucosa, e lesões retrocervicales e paracervicales. Em resumo, é muito frequente a associação entre lesões intestinais e retro e paracervicales. A incidência de endometriose intestinal é muito alta, e em cerca de 25% das pacientes de endometriose intestinal tem mais de uma lesão. Portanto, se encontro uma lesão de reto, tenho que procurar outras lesões. É fundamental saber se as lesões retales são intraperitoneais ou retroperitoneais para a decisão cirúrgica, e o ultrassonido é melhor do que ressonância, especialmente em lesões pequenas ou múltiplas. Perguntas? Não, eu realizo ultrassonido para todo o abdômen, tiroide. Eu sou radiólogo há 30 anos
No hay dificultad ninguna. La maior parte dos diagnósticos es posible hacer sin preparo intestinal. Sim. Agora, não temos a precisão que puedo ter com o preparo. Não vejo nenhum sentido que hacemos o exame sem preparo e temos informações não precisas. Então, para ter maior precisão, preciso do preparo. Mas puedo ver sem preparo. Muitas vezes, em compensação, tenho alguns casos que eu conhecia a lesão da paciente, lesão de sigmoide, 3, 4 centímetros, e porque o preparo não estava tão bueno quanto anteriormente, eu não consegui ver a lesão. 10 anos fazendo isto, com contenido no sigmoide, eu não consegui ver a lesão de 3 centímetros. Então, para ver como não tem nenhum sentido fazer. Ou seja, se encontro suspeita em exame sem preparo, realiza esse preparo intestinal e realizamos um novo exame com toda a avaliação de todos os sítios. Sempre. Sim, digo que é endometriose e que necessita de estadiamento. Ligo normalmente o telefone para o médico e digo, olha, o paciente tem isto, puedo fazer o preparo e complementar o exame? Ok. Hoje, como somos conhecidos por isto, não há muita dificuldade. Às vezes, esse paciente não é de São Paulo, de outro local, eu converso com a paciente e digo, ok, tienes uma endometriose, preciso avaliar melhor. Hacemos o preparo, não existe nenhuma dificuldade. E no início existe uma certa resistência, principalmente dos colegas, dos doutores, em aceitar que é necessário fazer um exame mais longo, com preparo, mas com o tempo fica claro que existe uma diferença entre exame não especializado e exame especializado. Teremos outro paciente? Okay. ¿O histórico? Sí. Bien, vamos a evaluar dos pacientes. La primera paciente tiene 36 años. Ella refiere dismenorrea desde la menarquia y desde hace 2 años aumento notable del dolor durante la menstruación. No tiene embarazos previos, no tiene hijos, obviamente, es alérgica a sulfas y fue referida porque le encontraron un quiste. Se le evalúa, se le palpa un quiste y en la ecografía hay una tumoración quística de 77 por 68 milímetros, aparentemente en vidrio esmerilado, y es la paciente que se ha presentado para el curso. ¿No tiene hijos? Porque no tiene pareja. No ha estado en tratamiento de fertilidad. No en especial. Hace un par de años que no tienen relaciones. No en especial. Ahora, sí. Lo que sí, en un lapso de 4 meses hay persistencia en la tumoración quística. Tiene una ecografía hace 4 meses y una reciente ecografía la semana pasada. Está gravando? Sim. Mas gravando no aparelho?
só de uma visão rápida dos guiñones. Ok. Centro del todo de la derecha. Centro del todo de la izquierda. Vejiga llena, que no es bueno. ¿Ya? Quiste a la izquierda, pequeñas proyecciones irregulares, seguramente simplemente contenido más espeso, ninguna masa pélvica, somos un consultor de alta resolución para evaluar la posterior derecha. Empezamos con la variación de la posterior izquierda. Tenemos sigmoide. Posterior derecha, también con vejiga llena, más difícil ver posterior derecha porque las artes están comprimidas sobre el intestino, pero la vejiga tenemos ciego acá. Vejiga está muy bien. Você vai olhar? Tá? Dice que le ha orinado a poco tiempo. Vamos a ver si algún tipo de hogar. Como está como está orinado, vamos a intentar hacer.
Formar la pared. Seguimos el resto. Aquí tenemos la zona posterior. Esta es la región del flexo peritoneal. Normalmente la inserción del forex, próximo a la inserción del forex. Reto. La segunda curva, cerca de 8 centímetros de recordarás. Já reto alto. Sigmoide posterior al quiste. Posterior, anterior al quiste. Esta primera evaluación normal, intestino, las capas bien definidas, corte transversal del intestino, muy claro, que no hay lesión aquí. Ovario derecho, folículos, algunas manobras para ver la movilidad. Un poco más limitada la movimentación del ovario derecho, ovario izquierdo en quiste. Aspecto básico en el medial. Algunos septos, que también muy común en la endometriosis, puntos hipericogénicos en la pared interna, también de endometriosis. Aspecto bien típico, sin vegetaciones, y también unas espaciaciones de puntos hipericogénicos. ¿Ok? Sin ninguna duda, endometriosis. No hay movimiento de los ecos internos. Entonces, aspecto típico. La vejiga está bastante grande. Vemos el fondo del útero, vejiga, ningún espesamiento aquí. Movilidad de la vejiga es más difícil evaluar con vejiga llena, vejiga vacía. En este caso, para paciente kilométrico también. En este caso, boa movilidad de la vejiga sin espesamientos en el espacio uterino o nódulos en la pared de la vejiga. Vamos a examinar la región retrocervical. Reserva ovariana, Mano. Bueno, como había dicho anteriormente, si tengo un endometrioma a la izquierda, el primer lugar que tengo que procurar, región paracervical izquierda o ligamento del obstáculo. En este caso, tenemos un espesamiento en la región paracervical izquierda, acá, irregular, en contacto con el quiste. Las dimensiones de esta lesión. Aproximadamente
Para a cervical esquerda? para a cervical esquerda. Alerina local 1,7 centímetros. Ureter? Ureter izquierdo está acá. Vamos até a vejiga. Olhamos el meato. E a partir do meato podemos seguir el ureter. Temos alguma dúvida se é ureter ou vaso, podemos utilizar a cor para definir onde está o ureter. O ureter está no meio. Dos vasos. Você consegue estimar a distância do ureter com a lesão para a cervical esquerda? Na verdade, a proximidade, a lesão para a cervical esquerda não está próxima do ureter. O ovário, na verdade, desloca o ureter porque é grande. Então, estamos deslocando o ureter pelo endometrioma. Mas tem comprometimento do ureter. Só por deslocamento pelos. Então, para a cervical não está cerca do ureter. Dante, ela tem cirurgia anterior? Bom, estamos lá nesse tempo, 35 anos. Bom, não temos muitos folículos antrais à direita, temos folículos agrandados, mas poucos folículos antrais. À esquerda, como temos um grande quiste, é mais difícil avaliar a reserva. Na outra paciente, é possível ver a periferia do ovário com muitos folículos. Nesta paciente, é mais difícil, tem menos folículos. Então, na minha opinião, modesta opinião, a paciente se beneficiaria de uma avaliação da reserva por métodos de laboratório, antibileriano, que pode ser que não tenha uma boa reserva. Claro que pacientes que usam muito tempo anticoncepcional, esta avaliação por ultrasonido não é tão eficiente porque pode ter menos folículos atrás visíveis. Mas, de qualquer maneira, o ultrasonido pode dizer se o paciente tem muitos folículos e, portanto, uma boa reserva, como a paciente anterior. Se tem poucos folículos, eu não coloco que é uma paciente baixa reserva. Eu digo que tem poucos folículos atrás, que se necessita avaliação da reserva, necessita de outros exames. Ok? Que seria o caso desta paciente. Aqui temos o fônix vaginal posterior. Quando empurro o transdutor, pode ver que a parede da vagina é muito fina, normal. Esta paciente tem um colo desviado à esquerda que dificulta a avaliação da vagina, está aqui na vagina, normal. A entrada de glósteo externo do colo, la vagina normal aqui atrás. Região de ligamento de paramentos, onde temos vasos à direita. Ok. Então, basicamente, nessa paciente, um endometrioma com lesões paracervicais. Vou realizar na última avaliação de reto. Via transversal. Eje transversal. Para ter certeza que não tem nenhuma lesão para-retal. Vemos novamente muito bem. E aqui agora no corte transversal, atrás do útero, intestino normal, as capas normais. E a passagem próximo do ovário esquerdo, também normal. As lesões
intestinal está más común cerca de 12 centímetros de región renal, mas también próximo de endometriomas. Entonces, otra región crítica para el paciente de endometriomas es avaliar o intestino próximo cerca de los endometriomas. Es una posibilidad un poco mayor de tener lesiones en esta región. Este paciente no tiene. Entonces, esto. Sin lesión intestinal, básicamente para cervical de ovario izquierdo, endometriomas. Sin condiciones de evaluación de la costa derecha. Que tenemos gas, porque tenemos vejiga arena, que tenemos Doutor Alfonso faz uma pergunta muito importante de pacientes jovens com endometriomas grandes, sem recursos para a criopreservação. A resposta é: teremos que operar com a realidade que é possível. Temos que tratar com a realidade que é possível. Quer dizer, não operar um cisto grande desse tamanho sob vários aspectos, é um risco para a paciente. Risco de complicações, risco de evolução, risco de comprimir parênquima ovariano. Então, teremos que operar com muita cautela. E acredito, Dante, que este possa ser o segundo caso de amanhã, porque é uma paciente que tem características que discutimos para a cirurgia de endometrioma. El siguiente caso es una mujer de 43 años, casada, gesta 1 para 0100. Bueno, es una paciente que en el año 2000 tuvo un embarazo que llegó al 7º mes. En el 7º mes se ovitó, le indujeron el parto, tuvo un parto vaginal y desde esa época no pudo salir embarazada, ha estado en tratamiento de fertilidad, le hicieron laparoscopias. En la primera laparoscopia encontraron obstrucción de las trompas, en la segunda le encontraron endometriosis, le sacaron un ovario y le sacaron una trompa, en la tercera le sacan otra trompa y en la cuarta solo hacen un diagnóstico de endometriosis. Bien, ella es alérgica a sulfa, ha tenido infección urinaria y asma de joven. Y en la ecografía se encuentra un quiste en el ovario izquierdo, un quiste de 36 por 29 por 22 con volumen de 12 centímetros, con contenido en vidrio esmerilado, y al costado un quiste menor de 16 por 15 milímetros. Bien, la paciente acudía al hospital por dolor pélvico y ha estado recibiendo medroxiprogesterona durante varios meses, pero hace 4 meses que ya no recibe medroxiprogesterona. Su última regla el 1 de marzo. Estuvo recibiendo se le retiró el anexo derecho. Bueno, cuando tenemos pacientes operadas previamente, algunos detalles son más difíciles de definir. Principalmente, diferencia entre fibrosis y endometriosis pequeña.
Entonces, hay que considerar este aspecto cuando yo voy a realizar el informe. Si tengo simplesmente traves espesas o pequeños engrosamientos de hasta 3 milímetros, a priori pueden ser simplesmente áreas de fibrose de cirugías previas. O cuando un poco más nodular, às vezes eu coloco que puede ser una cosa u otra, fibrosis o endometriosis. Es importante que quien realiza el examen y quien recibe el informe tenga la noción de las limitaciones. No son muy grandes, mas tenemos que tener la indicación. Senão, tenemos muchos falsos positivos porque vamos a querer achar en todas las pacientes. Então, temos que ter ponderação com o informe. E quando é paciente operada, mais ainda. Esperamos que nesta paciente a fossa legadeta esteja melhor. Nas duas pacientes, temos dificuldades por motivos diferentes, de uma certa forma. Na primeira, grande endometrioma, e o ciego estava na pelvis, então não conseguia chegar na região. Na segunda paciente, um pouquinho mais gordita, que muito aire e a bexiga llena. Então, às vezes está llena, desloca as estruturas, mais difícil localizar o ciego, o ilho terminal. Por isso, a próxima paciente eu pedi que esvaziasse antes de entrar no exame. Por isso, repito, a bexiga não está llena e depois esvazio, porque perco tempo e, na verdade, não auxilia no exame. E muitas vezes, quando a paciente tomou água, a bexiga enche muito rápido. Então, durante o exame, de repente a paciente necessita novamente ir ao banho. Então, nunca aumentar água para o paciente. Vamos a ver esta então. Esta paciente ha sido operada de apendicitis complicada, con absceso, peritonitis, por tanto no tiene el apéndice, como que gracias a Dios, está adaptado. Só para citar, en situaciones habituales con equipamiento que conocemos, el preparo adecuado, vemos aproximadamente 80-90% de los apéndices normales y diagnosticamos más del 90%, 95% de los apéndices con endometriosis. Entonces, que no fique la idea de que es difícil conseguir la derecha, mas en situaciones ideales están en posiciones mejores para que usted consiga hacer la evaluación. Es una área muy difícil. Ahí el dato tirado el apéndice y el anexo derecho. Sí.
Certamente não ajuda a obra dos exames, mas certamente vai existir um ou outro exame que não consegue ver algo por via transvaginal e consegue ver por via supravaginal. Então, nosso foco, nosso goal é 100% de diagnóstico, se possível, um dia. De todo. Ok, uma grande massa, uma coleção líquida ou um cisto à esquerda. Por que digo que coleção líquida ou cisto? Porque tem muitos cistos de ilusão abdominal, pacientes com muitas cirurgias. Vamos ao tradutor vaginal. Nós sempre olhamos, independente do articular ou não, do exame, temos que sempre tentar. Conselheiro esquerda, temos parte desligados, e levar. Quais são as altas? O centro normalmente acha que ele tem menor calibre na ponta derecha, el eixo, um eje longitudinal do abdômen. Então, por localização, aspectos possíveis de definir de ciego, híbrido. Claro que não em todas as pacientes, mas em boa parte das pacientes. Por exemplo, temos aqui um segmento de ilho. Vamos voltar para o ponto, só para que vejam que eu estou vendo algumas coisas não com limites alta resolução, mas isso sim, aqui no aparelho de determinar de suas próprias sempre tentamos olhar mesmo em condições não avançadas. Especialmente pelo aparelho abdominal específico, pelas teorias anteriores. Sem problema. Ok. Suprapúbico, encontramos dados do suprapúbico.
inclinado de reto, temos faixinha aqui, portanto, o segmento reto inclinado de reto. Intestino já chegando na segunda curva, parede normal, as capas normais, um pouco de contenido, mas que não interfere na imagem. Lo quiste à esquerda, vamos seguir el ejemplo primero. Porque siempre debemos empezar con el ejemplo. Porque en algunas ocasiones empezamos por ovario o útero y durante el examen el reto se enche de aire o contenido intestinal. Entonces podemos perder una oportunidad de ver el reto y si va normal en el comienzo del examen, senão corremos o risco de eventualmente termos que fazer um novo preparo. Então vemos aqui já a sigmoide, seguindo muito mais rápido, parede normal, novamente são as capas do útero. Então estão já no fundo uterino, portanto cerca de 20 centímetros de quadrado pelo menos. Alguns septos na periferia, sem problema. Como eu não tenho nenhuma dúvida em relação ao conteúdo, não preciso nem realizar a dúvida. Só se tem uma dúvida. Então, temos aqui endometrioma à esquerda, tenho que olhar, virar as regiões próximas do ovário principalmente. Então, temos colo do útero, entre colo e quiste, temos alguns espessamentos. Vou marcar. Então, basicamente, retro para as cervicais da esquerda. Nesta imagem podemos ver a vagina, colo extraordinário posterior, colo uterino e lesões. Por que digo lesões e não são aderentes? Porque já tem um aspecto nodular aqui. Mas a espessura provavelmente será 3 a 4 milímetros. 34, 35, então você tem um aspecto nodular e tem um espessor de mais de 3 milímetros. Endometriose, então, com certeza, tem endometriose para cervical derecha, esquerda e retrocervical. Próxima del fórnice, não com infiltração del fórnice. Quando está normal, temos um plano entre o fórnice e a lesão, temos um plano blanco que garante que não existe infiltração del fórnice. Intestino ao largo, adyacente. Normalmente, o ultrassonido, como falei anteriormente, é mais fácil para você definir em curvas ou pequenas regiões. Agora, eu estou exatamente numa dúvida que tenho de parede normal e aparentemente tem um pequeno espessamento nesse segmento intestinal que está próximo dentro do longitudinal. Então, tenho que movimentar o transdutor, girar, achar o leque adequado para definir se é simplesmente uma curva ou se
serviço de lesões. Estamos aqui mais de 10 edições da Recordará, ainda reto alto é mais de 10 centímetros. Essa informação já é suficiente para o cirurgião. A lesão está muito próxima de uma lesão paracervical. Veja aqui, reto alto, a lesão reto paracervical esquerda, e está colada ao intestino nessa região. Aqui tem infiltração, somente aderência. Mas, um pouco abaixo, tem aquela curva com um pequeno espessamento que considero verdadeiro, de lacerosa principalmente. Vamos ver a medida. Estamos provavelmente transição radicinóide é bem alta. Mais de 10, mais de 15 centímetros. Estamos na transição radicinóide para sigmoide. Espessamento pequeno, 3 milímetros. Adjacente à área de aderência. Ok. Vamos lá 2 centímetros. 3, 4. Basicamente serosa. Os limites com a muscular não são totalmente claros, nítidos, mas com uma lesão muito pequena, provavelmente seria completamente pequena. 43 anos, o professor Maurício comentará sobre isso, mas com lesão muito pequena, cirurgianos devem decidir de não abordá-la, ou fazer um shaving, ou fazer um circular, dependendo porque a paciente tem já 43 anos. Teremos um líquido coletado na região cornual esquerda, na extremidade esquerda cornual, aparentemente um líquido aderido, um excesso de inclusão peritoneal, simplesmente por aderências, não tem fluxo, tubo. Poderia ser parte pela tuba, isso tem certeza, mas de qualquer maneira não nada importante. Vaso direito, intestino, cego provavelmente pelo tamanho. Uma massa artificial. Vamos ver a última situação. Está bloqueado ou não? Temos sangue, não. Tira um eletrohidrogênio e na mistura de laço, Doppler negativo, descrição do exame de imagem, um momento expressado daquela mistura e heterogêneo. Para os pólipos, na proximidade maior, pequenos surtos internos, com limite com miometros, sem sinal de comprometimento, neoplasia sinovial. Como está o FSH dela, Dante? Já veio no hospital.
interessante. No tengo ninguna. No es posible afirmar que es un pólipo. Es un endometrio no normal y no neoplásico. Y la paciente va para la cirugía, o si no, eventualmente para una estereoscopia, E não gravídico? o para definir si tiene alguna patología o no. Mas puede ser só un endometrio heterogéneo sin ningún significado, sin pólipo, puede ser algún pólipo determinado. No es posible definir que no tiene las imágenes clásicas, mas una decisión por estereoscopia se for necesaria. Se a paciente sangrar, faremos um novo exame e checaremos se é só uma descamação, por exemplo, do endométrio que poderia dar um aspecto heterogêneo também. Ok, vejiga normal. Vejiga normal, parede. Vamos lá, última análise do reto. Na verdade, eu havia dito, não, a dúvida porque a lesão é realmente superecorrênica, mas o limite com a muscular externa não é claro. Então, a paciente tem osteocerosa e muscular externa. Como havia dito anteriormente, existem alguns limites do método. Aqui, por exemplo, eu não conosco esse equipamento totalmente, senão eu usaria um sépia, por exemplo, para tentar definir com mais precisão. Mas essa decisão é do cirurgião intraoperatório. Já sabe que não tem nenhum nódulo na parede do intestino, tem um espessamento superficial. Tem que decidir se algo com isso ou não. Mas esse é um limite para o método para definir. Só o anatopatológico talvez defina exatamente se existe um pouco de muscular comprometida ou não. E há casos que nós, durante a cirurgia, não encontramos a lesão. E como é uma lesão pequena e a paciente tem 43 anos, é possível, inclusive, que não encontremos a lesão e apenas acompanhemos a lesão. Quando temos o método de controle, isso se torna mais fácil. É sempre superficial, sempre de fora para dentro. Em este caso, não encontra intraluminal. Intraluminal, somente lesões muito grandes que infiltram a serosa muscular da submucosa e aí a mucosa intestinal. Então, intraluminal, praticamente não temos quase nenhuma lesão. E essa lesão, obviamente, é externa, muito superficial, como o Dr. Maurício ha dito, provavelmente não será manipulado pelo cirurgião. Normalmente, se verá, terá aderências del sigmoide ou transição reto-sigmoide com lesões para uterinas, esquerda. E imagino que só se quitem as aderências e precisam habitual do intestino. É por isso que a especificidade do método é tão grande, porque o diagnóstico diferencial com câncer, um adenocarcinoma, por exemplo, o câncer vem de dentro para fora, é intraluminal. A endometriose vem de fora para dentro. Então, a única diagnóstico diferencial seria de um sarcoma. E o sarcoma é muito raro. Em todos esses 30 anos, eu vi um caso de sarcoma em mais de 1000 casos de endometriose intestinal. Então é muito raro. E sempre vai ser de fora para dentro. Então, em caso de endometriose. Então, a informação é o diâmetro, a espessura
a parede mais profunda comprometida e a distância da borda anal e o número de lesões no intestino comprometido. Na verdade, como o Maurício falou, existem poucos diagnósticos diferenciais para lesões externas. O ultrassonido é muito fácil dizer que a lesão é externa. Neste caso, não há nódulo. Então, não é um sarcoma, não é um tumor, um giste, tumor endócrino, que poderia dar lesões mais externas, mas seria nódulo. Aqui nós temos um espessamento discreto da parede. Então, aderência, provavelmente com um pouco de endometriose, superficial em reto, em sigmoide. Transição ressumante de sigmoide. Não tem diagnóstico diferencial com tumor. Neste caso, zero. Em alguns casos, muito raros, tem aspectos diferentes e podemos ter degeneração maligna da endometriose, extremamente rara. Temos 2 ou 3 casos que eu vi. Em todos os casos, o aspecto não era clássico da endometriose. Havia a dúvida no exame de imagem que a paciente poderia ter alguma coisa associada. Então, é praticamente zero a possibilidade que eu diga que é endometriose e que seja um tumor ou endometriose mais tumor. Temos um colega que faz ultrassom transretal e como quase não se faz ultrassom transretal para endometriose atualmente em São Paulo, ele realiza biópsias em pacientes não operadas. Alguns médicos, quando a paciente está preocupada com a lesão e tal, e faz biópsia via transretal, com transdutor e faz a biópsia. Então, numa das charlas, nós falamos sobre isso. Ele me ha dito que, ok, realizei 60 biópsias. Ok, quantas eram tumor? Nenhuma. O método de imagem é muito eficiente. Não há necessidade de confirmação histológica, se essa é a dúvida. Não há necessidade. Quando não há dúvida, no exame de imagem. Quantos radiólogos temos aqui? Quem é radiólogo? Radiólogo. E quem é ultrassonografista? E quem é ginecólogo, não ultrassonografista? Então, só para fazer um comentário prático, muito prático. Por que isso se tornou um grande business no mundo inteiro? Um grande negócio. Porque, na verdade, os seguros não pagam esse tipo de exame. É um exame muito demorado, muito específico. Então, no Brasil, por exemplo, os vários serviços fazem o exame privado. O Manuel faz privado e tem um histórico de como evoluiu isso no Brasil. Começamos em São Paulo, depois veio um colega de Salvador, um colega de Campinas, e aí isso começou a disseminar. E uma escola de ultrassom começou a ensinar, nem sempre ensinando com detalhe, obviamente, de quem criou o exame. E hoje tem muita gente fazendo ultrassom, mas a chance de um ultrassom errar é menor do que a chance de uma ressonância errar. Porque o que tem ocorrido é que os serviços de ressonância magnética têm tentado ver endometriose, mas é impressionante o que eu recebo de ressonância errada, dizendo que tem endometriose e não tem endometriose. Então, isso é uma coisa muito estratégica. Agora, olhando internacionalmente, em 2008, eu fui convidado para fazer uma cirurgia ao vivo de uma endometriose intestinal na Austrália. Congresso Mundial de Endometriose. Então, era um congresso para 1000 pessoas. Me convidaram, eu falei, eu vou operar endometriose intestinal como ginecólogo, eu vou. Só que eu preciso saber o que tem lá dentro. Então, o que ocorreu? Quando eu cheguei na Austrália, eu levei o Manuel junto.
E eles não queriam deixar ele fazer o diagnóstico pré-operatório. Porque todo o processo para eu ser autorizado a operar lá era muito extenso. Mandei documento para o estado de Vitória, em Melbourne. No último minuto deixaram ele fazer o exame. Isso impressionou muito os australianos. Com isso, eles mandaram já 10 ultrassonografistas treinar no Brasil. Em duplas. Vão vir mais 2 agora. Isso mudou a realidade do diagnóstico na Austrália, porque 10 ultrassonografistas servem 100 ginecólogos, 200 ginecólogos, que atendem 3.000 pacientes. E essa é uma doença muito prevalente. Nós outros falamos que no Brasil, por exemplo, 10 a 15% das mulheres no mundo têm endometriose. 40% têm endometriose profunda. Então, o número que entendemos é que aproximadamente 6 milhões de mulheres brasileiras têm endometriose. E 40% têm endometriose profunda e metade com comprometimento intestinal. Metade desses 40%, ou seja, 20% de todos os casos de endometriose. Então, isso é fundamental, é essencial. Nós podemos planejar o tratamento. Isso faz toda a diferença no dia a dia. Isso diminui complicação. Isso permite com que nós outros possamos discutir com a paciente o que deve ser feito. Isso permite que eu planeje o preparo intestinal, que eu escolha a equipe que vai operar comigo, e sempre o ginecólogo é o coordenador da equipe. E teremos que escolher cirurgiões que sejam parceiros e que pensem conosco, com nós outros, e não que pensem só, tirar um pedaço e o ginecólogo tira outro pedaço e acabou a cirurgia. Então, por isso que eu reforço, é um tratamento de um time e não de grupos específicos que estão cuidando da paciente. Manuel, tudo bem? Precisamos que alguém, pode ser, não precisa dizer quem é, nos forneça um preservativo. ¿Tienes ahí? Sim. O Alfonso pergunta, qual que é a minha ideia com relação ao caso anterior? Eu penso que ela tem 43 anos, tem essa massa ovariana, uma possível endometriose de 3 milímetros no reto sigmoide, transição reto-sigmoide, uma lesão retrocervical e pouca dor, e um conteúdo intrauterino. Então, a primeira coisa, ela quer engravidar, certo, Dante? Ella ha estado recibiendo casi 2 años protección y la recibió hasta mayo de este año. Entonces, eu penso que a primeira coisa é vermos o resultado do FSH. Penso que tem que fazer um exame de gravidez, um beta-HCG. Beta-HCG. E se for indicado cirurgia, nós outros teremos que ter muito claro que a reserva ovariana dela tende a cair. Então, depende da dolor da paciente. Se a dolor é importante,
nós outros podemos fazer o procedimento, tirar o cisto, tirar a lesão retrocervical e acompanhar com anticoncepcional, mas neste caso eu daria um anticoncepcional, ela tem mais de 40 anos de idade. Eu restringiria o estradiol dela, o etinil estradiol, por causa de trombose. Ok? Penso que a endometriose em gestantes, ela estaciona. A gestação funciona como um tratamento hormonal. Gestação não cura a endometriose conforme muita gente falava antes. Gestação pode funcionar como uma progesterona contínua. Acabou a gravidez, volta ao que era. Por isso que é importante. Remédio, hormônio, não trata a doença, trata sintoma. Quem trata a doença é cirurgia. Em 15 dias, eu fui convidado para ir para a Alemanha. Já é a segunda vez que eu vou. Porque a Bayer, como um dos principais indústrias farmacêuticas em ginecologia do mundo, está prospectando o que vai ocorrer nos próximos 5 a 10 anos de medicações. E tem muitas medicações por surgir. Então tem o Advisory Board para novas medicações. Então, penso que nós estamos numa época, numa era, ainda de falar muito em hormônio para tratar problemas como esse. Mas o futuro não é esse. O futuro é agir ou com vacinas, ou com medicações-alvo, tratar a imunidade e pensando em tratar a doença e não o sintoma. E o hormônio trata sintoma. O Dante achou no bolso dele o preservativo. Muitas vezes se mensura essa área, você considera que este seja um quiste acompanhado funcional ou hemorrágico ou por endometriose. Algumas vezes é mais fácil identificar porque eu sei que tem problema transvaginal. E se foi muito alto, era muito mais possível verlo por via transvaginal. Tiene 8 centímetros. Esta paciente fue originalmente diagnosticada como endometrioma y el día viernes un colega decidió una nueva ecografía y el colega diagnosticó teratoma. En la primera ecografía había sido estructura vaginal y esta certificada en este caso se estuvo preparando para el curso como un endometrioma. Y hubo
Hubo mezclación de la primera y la segunda ecografía. El problema es que la anterior ecografía había sido en febrero marzo y la última ecografía ha sido ayer. Ha habido varias mezclas. Existe um problema com isso que quem mediu e como não dá para confiar pela medida porque está maior atualmente. Provavelmente minha medida talvez seja maior do que a medida que é sido tomada anteriormente. Não recordo 8 centímetros, similar. Mas puede medir de varias formas esse tipo de quistes. Entonces não é confiável que aumentou, tinha 4. Puede ser medido só a parte quística de la zona. Sí, es cierto, porque en la primera foto solo se ve la parte como vidrio esmerilado y no se nota lo que ahora se ha visto muy bien por el abdomen, la parte sólida del abdomen. Este caso fue escogido especialmente para demostrar el cuidado que se debe tener de estas tumoraciones. Primero hacer la ecografía abdominal y complementarla por vía transvaginal. Estamos em fossa ilíaca derecha. Temos alto de índio acá, sem espessamento, engrossamento, ciego. Sigmoide, não clareza, onde está aqui o sigmoide, com parede normal. Aire dentro do segmento do sigmoide. Bem mais solto do que nos casos de endometriose, né, Manoel? Bom, no idioma, este aspecto lembra um pouco do vidro esmerilhado, mas atentem que temos múltiplas linhas paralelas, finas e percorrentes. Isto não é endometriose. Gordura? Não, são parte de gordura ali perfeita com traves finas de gordura. E temos umas áreas mais sólidas, que podem ser gordura mais compacta, ou podem ser outros tipos. Mostra cabelo, por favor. Nesse caso, temos aqui, tá? Pelo, não cabelo. Pequeno nódulo de cabelo.
Reto cervical. Esse lado está anterior do fundo uterino. Vocês veem qual é o lado do ovário que está aqui. Provavelmente é direito, esquerdo está aqui. Então, ovário esquerdo. Qual o critério ultrassonográfico, Manuel, de boa reserva ovariana? Mas de pelo menos 10 folículos nos dois ovários, para se pensar que pode ser ovário. Ideal, 10 folículos em cada ovário, eu posso ler 10 em cada ovário. Bom, teremos um pensamento pequeno, representado, que la tuba izquierda, con las distracciones de la presión polar, está colado em forma posterior. O ideal seria, agora, nesse caso, estender a vagina para ter certeza que não fosse um nódulo da parede da vagina, por exemplo, do fibroma ou da coisa do tipo. Se fosse um exame de rotina, eu faria um gel vaginal e ele examinaria para ver como está na parede. Mas, um pouco mais regular. Você liga com 2 ml. La sua fibrose é pequena, apesar de eu não ser outro modelo. Está menstruado? Está menstruado? Quando menstruar a última vez? Bom, faz esse leitura. Verifica. Já sei que já aqui. Verifica. E novos da barriga ligado no útero. Ok, só para concluir, eu queria só contar dois casos. Um deles é um caso que eu operei ontem, ayer, a las 8 da noite, antes de embarcar para cá. Era uma gravidez ectópica, uma prenhez tubária, uma paciente que tinha uma suspeita de endometriose peritoneal, mas com pouco sintoma. E quando operamos ontem, ela tinha uma extensão grande de endometriose associada à prenhez tubária. E a doença, ela aparecia quando a gente ia tirando o peritônio. Então, por isso que é importante sempre olharmos, sempre procurarmos endometriose em situações como essa. Teratoma e principalmente gravidez ectópica, porque a associação é muito frequente. E outro caso é o oposto. É uma paciente que veio de Manaus para mim, também eu atendi, acho que ontem ou antes de ontem.
onde ela tinha muitas lesões, e uma lesão de 7 centímetros no reto, a 3 centímetros da borda anal, 3 centímetros, muito barra. E é muito complexo fazermos uma ressecção tão barra, porque a chance de fístula é maior, e mais do que isso, a chance de denervação é maior. Então, ela tinha feito uma laparoscopia, retiraram o ovário dela em Manaus e entraram com uma medicação hormonal e zerou o sintoma. E ela vinha sem sintoma, ela tem 38 anos, e a médica falou: vai procurar o Dr. Abrão em São Paulo, porque eu acho que você tem que operar pela extensão da doença. Eu não indiquei cirurgia para ela, porque ela estava sem sintoma. Então, essa é a alquimia, né, que vale essa discussão estratégica. Porque se nós temos uma condição de fazer um controle com um método por imagem, uma boa avaliação clínica, esse é o melhor caminho, porque mesmo sabendo que a medicação hormonal trata o sintoma e não a doença, é possível que nós possamos controlar a paciente, e se houver aumento do sintoma ou aumento da lesão, aí sim indicamos cirurgia. Ela vai fazer um controle a cada 4 meses, no primeiro ano, e a partir de então a cada 6 meses, até chegar na menopausa, para termos ideia de como evolui daqui para frente. Ela estava usando progesterona. Essa paciente, medicaram ela com alurene, mas eu acho que não precisa ser obrigatoriamente alurene, Dienogest. Não precisa ser obrigatoriamente Dienogest, mas é uma opção. São muito sintomáticas e geralmente a cirurgia resolve o problema. A grande maioria é muito necessário, porque essa lesão cresce. Eu não sei porquê a lesão vesical cresce mais rápido do que a lesão intestinal. Não sei se é por vascularização, ela não tem tanta fibrose. Então, sempre que me deparo com lesão vesical, eu indico a cirurgia, isso resolve o problema. Bien, podríamos seguir conversando toda la noche con el doctor Abrao y con el doctor Goncalves. Claro, eso es lo ideal. Lamentablemente tenemos que entregar el equipo, pero quiero, por favor, démosle un gran aplauso a los doctores que han hecho una tarde muy linda. Y los invitamos, por favor, mañana estén a las 10 para las 8 en punto, o a las 8 en punto, para empezar temprano y poder acabar. Las pacientes que se han visto van a ser operadas. Y mañana son 2 casos de endometriosis. Mañana está el doctor Marco Bassi, que es cirujano laparoscopista de Sao Paulo. Va a estar en las operaciones, y el día viernes la doctora Rosenko va a hacer histerectomía vaginal en pacientes sin prolapso. Hay que acordarnos que la ICOG está impulsando desde el 2009 que la histerectomía, la vía principal de abordaje es la vaginal, no la abdominal, pero por eso tenemos que dominar las técnicas. La doctora Rosenko está viniendo mañana a las 7 de la mañana. Y hay 2 pacientes que se van a escoger. Una que tiene un útero de 15 centímetros con adenomiosis, y la otra es una paciente que tiene un mioma de 10 centímetros, SRH negativo y tiene sangrado. Entonces se va a escoger mañana cuál es la paciente, pero creo que los 2 son toros de Miura, dignos de ser corridos por un buen torero. Bien, agradecemos de nuevo con un aplauso a los doctores. Muchas gracias. Mañana temprano, por favor. ¿Ah? No, mañana es en el auditorio principal, por favor.